Hora do Jogo, um oferecimento Giacomini Studio, excelência em pilates e treinamento funcional. Há 15 anos cuidando de você. Olá! Chega aí porque agora é hora do jogo. Hoje eu estou aqui no Centro Esportivo Vale do Sol, casa do handebol joseense. E para falar sobre o handebol, eu estou aqui com o famoso Chico, ex-atleta e agora técnico e coordenador do feminino. Olá, Chico, seja bem-vindo à Hora do Jogo, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Primeiro, parabéns aí pelo espaço que você adquiriu junto à emissora. Obrigado pelo convite feito aí para estar participando desse quadro no canal. Seja bem-vinda ao nosso QG, ao nosso local de treinamento e de jogos, né? Aqui foi e espero que volte a ser o mais breve possível palco de inúmeras alegrias, conquistas, choros, né, de tristeza em alguns momentos, mas principalmente de muitas alegrias também. Com certeza. Falar de esporte é sempre uma alegria muito grande. Com certeza. Para todos nós, ex-esportistas, enfim. Chico, conta para todo mundo que está te assistindo, como foi que você começou a jogar, como começou a tua carreira em relação ao esporte, em relação ao handebol? Acho que antes de falar do início da minha carreira, eu preciso pontuar e falar algo que é muito importante para mim, né? Acho que antes disso, eu preciso lembrar que eu venho de família nordestina, família que passou por muita dificuldade, sou nordestino também, do estado do Piauí. Mudamos ali do Piauí para Santo André no ano de 1998, moramos em Santo André de 98, aliás, de 95 a 98, e em 98 a gente mudou para São José dos Campos, né? Meu pai veio trabalhar aqui, e quando a gente mudou aqui para São José, eu tive a felicidade de ser matriculado numa escola que fazia um trabalho excepcional com o handebol, tanto masculino quanto feminino. Então essa tua vontade de ingressar no esporte partiu da escola? Sim, com certeza. O berço do handebol joseense é na escola Professor Alceu Mainay de Araújo, que fica na Zona Leste, aqui de São José. É uma escola super tradicional, no aspecto de campeonato escolar, de jogos escolares, né, o GESP. Então eu tive a oportunidade de ser matriculado nessa escola, onde eu conheci o handebol nas aulas de educação física, me encantei, me apaixonei pela modalidade, iniciei o trabalho nas escolinhas e, consequentemente, passei a representar a cidade em jogos regionais, jogos do Campeonato Paulista, joguinhos principalmente, que a gente participou bastante, e também nos jogos escolares, né, fase estadual do campeonato escolar, aí a gente participou, né, eu pude ter esse privilégio de participar também. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos, né, quando a gente mudou aqui para São José, e joguei dos meus 13 aos 19 anos, né, tive uma parada cedo, né, parei cedo, porque passei a enxergar que não teria tanto futuro, digamos assim, como o atleta, sabe, não tinha um nível aí a despontar, ao ponto de ser contratado para ir jogar em outro lugar. Então isso eu tive sempre muito claro na minha cabeça. E pude, através de 6 profissionais que eu tive o privilégio de trabalhar com eles, de me encantar cada vez mais e descobrir que eu poderia continuar no handebol, mas tendo uma outra função, né? Então eu preciso citar o nome deles, né? Professor Marcelo Alvarez, professor Márcio Volpone, professor Wagner Barbieri, professora Kátia Ribeiro, professor Gilmar de Brito e o professor Luiz Veneziani. Então, isso é muito importante que seja colocado, porque muitas pessoas pensam assim, quando a gente fala em esporte, já acham que o esporte está diretamente associado ao alto rendimento, né, ao sucesso profissional. E na maioria das vezes não é assim. Mas existem outros caminhos que o esporte pode nos levar, né, e outras portas também.
super tão especiais ou tão importantes quanto o próprio alto rendimento? Com certeza, eu fui influenciado por eles. Eu tenho como referência esses 6 profissionais que eu tive o privilégio de ser treinado por eles e trabalhar com eles também, né? Então, assim, eles me incentivaram desde o início na escola, ali a conhecer a modalidade, enfim, me apaixonar pelo handebol. E também foram as pessoas que mais me incentivaram a iniciar minha vida acadêmica, né? A ingressar na faculdade. Então, quando eles vinham falar para mim, eu falava, poxa, mas só meu pai trabalha, meu pai recebe pouco, eu não tenho condição de pagar uma faculdade. Junta o dinheiro, paga a matrícula e depois você se vira, vê aí, vê no que a gente consegue ajudar. E foi mais ou menos dessa forma, né? No início, ali na faculdade, foi bastante difícil, porque de cara eu não tinha bolsa de estudo, né? Então, depois eu consegui, mas assim, com uma ajuda divina, entendeu? Por que eu falo que foi uma ajuda divina? Eu paguei a matrícula, lembro de ter, acho que eu realizei 2 pagamentos ainda, acho que janeiro e fevereiro, uma coisa assim, e depois parei de pagar a faculdade porque eu não tinha mais condição, né? E aí eu me lembro que em maio, mais ou menos, eu recebi um telegrama, época do telegrama ainda, na minha casa, convidando para uma reunião lá na Univap, que foi o local que eu estudei. E quando eu cheguei lá, me deparo com mais 99 pessoas que estavam no auditório, que tinham convocado 100 alunos, e o reitor comunicou a gente que ele não sabe como, mas que tinham sobrado bolsas do ProUni, que foi o primeiro ano que surgiu, né, o ProUni, e a universidade tinha escolhido essas 100 pessoas para contemplar com a bolsa de 100% de estudo no curso que a gente já estava matriculado, e ainda devolveram tudo que a gente tinha pago, entendeu? Então, através dessa ajuda divina, por que eu falo que foi ajuda divina? Eu não fiz pedido, eu não entrei com pedido de bolsa, eu não fiz inscrição em nenhum lugar, e a gente foi contemplado. Então, acredito muito nisso, e eu acho que só concretiza o fato de Deus ter preparado algo realmente para que eu estivesse aqui nesse momento, né? Ah, com certeza. Lindo, gente. Só um minutinho, um tempo para os nossos comerciais. A gente já volta. Estamos aqui de volta, direto do Centro Esportivo Vale do Sol. Daqui a pouco chega a melhor atacante do Chico para cobrar aqui uns tiros de 7 metros, e o nosso super Erickson vai estar no gol. Tô brincando. Chico, falando agora sobre a sua carreira como técnico. Então, você fez a faculdade com bolsa, e aí se tornou técnico aqui em São José dos Campos. Como foi esse início, as suas equipes? Eu entrei na faculdade em 2005, né, me formei em 2008, só que no ano de 2006 foi o ano que eu assumi a minha primeira categoria, que é a categoria cadete feminino, né, que é a faixa etária de 15 e 16 anos. E nesse ano eu tive o privilégio de trabalhar com uma geração muito boa, né, de meninas que eram bastante comprometidas. Fomos campeões do campeonato escolar da fase estadual, né, classificamos a nossa equipe para o campeonato brasileiro escolar também. Fomos vice-campeão paulista já de cara, acho que isso foi para dar um up, né? Abençoar a carreira. Exato, né? Dar aquela motivada. E basicamente foi isso. Também nesse período eu acumulava algumas outras funções dentro do handebol também. Eu era técnico do cadete feminino, auxiliar nas equipes masculinas, né, de juvenil para cima, ou seja, sub-18 e o sub-21, e auxiliava na categoria sub-21 feminina também. Então, eu assim, fazia faculdade e ficava aqui no Vale do Sol, e tinha um outro local, que é o Centro Esportivo lá do Novo Horizonte, ficava assim, handebol de tarde e à noite, todos os dias da semana, mais competição, mais viagens, então aquilo só foi inflamando cada vez mais e me motivando cada vez mais a buscar estudo, a permanecer, né, dentro da modalidade e mostrar o meu serviço, né, porque eu estava
realmente bastante motivado e queria muito aquela oportunidade que foi dada. Você hoje você é o coordenador, é técnico também, você foi atleta, você estudou, você vivenciou o esporte de uma forma assim completa, né? Está vivenciando. Você tem esse cuidado de procurar passar isso para as suas atletas? Você acha importante que elas conheçam o teu histórico, que elas possam ter em você um espelho? Eu já tive, né, a oportunidade de compartilhar, né, com acho que todas as gerações que passaram por mim. Eu procuro usar isso como um exemplo de superação, né? A gente sabe que as pessoas passam bastante dificuldade, né? E não é pelo fato da dificuldade dela ter nascido, né, num ambiente que não propicie, que não dê essa oportunidade, né, através de um pai ou uma mãe arcar com um estudo. Isso não significa que ela não possa correr atrás disso, entendeu? Fazer assim como eu, assim como outros também que foram contemplados através de bolsa de estudo. Olha, você vai jogar, em contrapartida, a gente dá uma bolsa de estudo para que você possa se formar, enfim, entender também que o esporte ele não vai ser para o resto da vida, né? Atleta tem prazo de validade, sim, entendeu? Então é importante, independente do contexto, né? Se o clube, se a equipe pode oferecer bolsa de estudo ou não, eu acho que cabe o atleta ir atrás de fazer um cursinho, fazer alguma coisa que seja compatível com a sua carga horária em relação ao treinamento, em relação aos estudos, né? Acho que uma coisa acaba completando a outra, sim, Patrícia. Eu procuro utilizar o meu exemplo como algo que realmente deu certo. Sim, o que eu vejo é que aqui no Brasil, infelizmente, os adolescentes que estão inseridos no esporte têm uma dificuldade com a vida acadêmica, né? Dificuldade para conciliar, diferentemente dos países de primeiro mundo, que também priorizam o esporte, mas conseguem permear nesses dois polos, né, de uma forma muito mais tranquila. E eu acho que é fundamental também por parte da comissão técnica de saber incentivar e saber cobrar também essa postura do atleta. Você tem esse cuidado, então? Sim, com certeza. Acho que não só na parte acadêmica, mas também na parte a nível escolar, né? A gente durante um bom tempo, né, pensando nas categorias que nós trabalhamos aqui no Atleta Cidadão, a gente ficou ali entre infantil, que é o sub-14, e o juvenil, que é o sub-18. Então elas estão naquela fase ainda de escola. Então a gente sempre cobrou comportamento aqui, sempre cobramos comportamento em escola, sempre procuramos saber como que estavam o nível de notas, né? E acima de tudo, assim, dentro do possível a gente flexibiliza algumas coisas também, porque se a menina ela tem o interesse de fazer uma faculdade, de chegar à universidade, ela precisa entender que ela tem que ter uma boa base ali na escola, ela precisa se dedicar, ela precisa ter disciplina, porque se ela não tem ali, lá na faculdade, que é muito mais puxado, né, independente do curso que ela venha fazer, ela precisa entender que, assim, tem que pegar esse momento de escola, trabalhar bastante essa questão do estudo, de se dedicar, porque com certeza a hora que ela chegar no nível de universidade vai ser mais puxado, vai ter mais exigência, sem contar com a exigência aqui na quadra também, né? Então... E assim nasce mais um grande valor, aliás, eu acho que é o principal valor que o esporte traz para o cidadão, que é a disciplina. Aliás, esses dias eu assisti uma entrevista do Bernardinho, meu querido Bernardinho, beijo. Ele fala que ele é um grande provedor de zona de desconforto, porque é na zona de desconforto que os atletas mais crescem. Você concorda com essa fala? Com certeza. Acho que a gente tem que procurar desafiar o atleta, né? Se tá fácil, pegar um treino físico, eu vou correr 10 minutos. Eu corro uma semana 10 minutos. Sofri um pouquinho.
Segunda semana, corro 10 minutos. Se bem que a gente não corre 10, a gente corre muito mais que isso. Mas estou usando isso como exemplo. Vai chegar um momento que assim, ela vai correr 10 minutos de costas e não vai sentir nada, né? Então, a todo momento, a gente tem que procurar desafiar, sim, o atleta para que ele possa sair da sua zona de conforto, para que ele possa se reinventar, possa tirar força de lugar que muitas vezes ela nem imagina que tem e está se superando ao ponto de chegar no ápice ou mais próximo do ápice possível dentro daquele momento ali de uma determinada competição ou dentro daquilo que foi programado, né, para a equipe. Eu concordo plenamente. Sim. Superação, resiliência, isso é sucesso de vida. Mais um pause aqui, já já a gente volta. Voltamos aqui diretamente da Casa do Handball, aqui em São José dos Campos, no Centro Esportivo Vale do Sol. Chico, você tem aí as passagens, não é? Seleções paulista, seleção brasileira também. Como você vê as atuais equipes aqui de São José dos Campos para esse próximo campeonato aí? Bom, não dá para falar das equipes sem falar do meu grupo de trabalho, né? Nós trabalhamos são 7 profissionais, né, no handebol feminino. Eu mais 6 colegas aí que trabalhamos afinco, né, com bastante dedicação, com bastante competência e principalmente com bastante organização, né? Então, assim, a gente vem desenvolvendo um trabalho desde que a gente foi reformulado, né? Desde que foi reformulado as categorias de base dentro do programa Atleta Cidadão, a gente está junto aí praticamente desde 2017. Então, a gente vê um crescimento, né, viu um crescimento aí em 2017, 2018 e principalmente em 2019, onde das categorias mirim, infantil, cadete e juvenil, as competições que nós participamos, nessas 4 categorias, nós ficamos entre os 3 em todas as competições. Então, 2019 foi um ano para coroar o nosso trabalho. Foi um ano de bastante conquistas, né? Temos aí acumulado títulos de campeonato paulista, jogos regionais, jogos abertos, jogos da juventude, um vice-campeonato brasileiro na categoria sub-14. Então, assim, até o momento que não tinha o surgimento da pandemia, estava tudo muito bem organizado e muito bem estruturado. Eu tenho muito bem gravado na minha cabeça, em 2017, nós estávamos com 32 meninas praticando handebol no programa Atleta Cidadão, dividido em 2 categorias, no infantil e no cadete. Em 2018, aumentamos mais uma categoria e já subimos para 48 atletas. Mesmo assim, o número ainda é um pouco baixo, tá? Em 2019, nós montamos a categoria mirim e fomos para 4 categorias. Então, ali a gente deu um up maior ainda na nossa modalidade, subindo para 72 meninas cadastradas no programa Atleta Cidadão, com nível, né, de participar em campeonatos de liga, participar em campeonatos paulista. O ano passado, nós registramos 72 meninas no programa e esse ano não dá muito para a gente ter um número assertivo por conta dessas baixas em relação à própria pandemia. Então, por mais que a gente procure fazer aí uns encontros de forma remota, reuniões, então a gente vê que a galera não aguenta mais isso. A gente quer o quê? A gente quer contato, a gente quer estar aqui na quadra, a gente quer tocar na bola, quer fazer gol, quer defender. A gente não aguenta mais essa parte remota, mas é o que... Gol, o Erickson até treme. Mas é o que tem, como diz o pessoal, é o que tem para hoje, né? Nós temos que manter aí os nossos cuidados, retornar a hora que tiver a segurança mesmo de retornar, principalmente as categorias menores. Então, isso é um cuidado que a nossa secretaria, junto com o Comitê de Combate ao Covid, tem preservado, né? A gente já teve a oportunidade ano passado e esse ano de retornar às atividades com as atletas de 16 anos
para cima, né? Acima de 16 anos, já retomamos. Aliás, desculpe te interromper, essa questão de 16 anos, pelo menos no vôlei, a prefeitura liberou para que os atletas até 16, após os 16 pudessem voltar a treinar. Só que no vôlei, por exemplo, 16 anos pega o meio de uma categoria. Então, eu cheguei a conversar com o prefeito sobre isso para que pudessem mudar, não por idade, mas sim por categoria. O handebol também está sofrendo com isso? O handebol, ele também, a categoria sub-16 pega o 16 e o 15, que é a categoria cadete. Então, a gente acabou retornando com aquelas meninas que têm 16 anos completos, né? Mas foi uma maneira de dizer assim, ó, vai iniciar, tinha que iniciar. Podia ser do 14 em diante, podia ser do 15 em diante, né? Escolheram aí a questão do 16 por acreditar que o atleta, a partir de 16 anos, ele é um pouco mais disciplinado, tem um pouco mais de consciência em relação a distanciamento, em relação à higienização das mãos, então, e principalmente também o cuidado com os menores aí, para não colocar em risco a saúde deles, ou seja, não transportar para casa também esse problema da pandemia. Lembrando que na faixa etária de 16 anos para cima, nós temos as modalidades, a tendência é que as modalidades tenham um grupo menor de atletas, tá? E, consequentemente, do 16 para baixo, as categorias e as modalidades têm muito atleta participando. Então, é uma maneira também de a gente não aglomerar, entendeu? Mas você concorda que a categoria deva voltar totalmente a treinar? Pelo menos a de 15 anos em diante, que seria o cadete? Olha, a gente sabe que a nossa secretária, né, a Kátia, ela está trabalhando muito nesse sentido, né, de que tendo a possibilidade, numa situação de que os números de casos venha a ser reduzido, venha a estabilizar, né, de forma baixa os números de casos, internações em leitos, é do interesse, né, nosso, e é do interesse de todas as modalidades, é do interesse da Secretaria também, que a gente obtenha liberação para que essa faixa etária realmente volte, mas volte ela completa. Mas essa é uma decisão do comitê, né? Acho que o comitê sabe muito bem o que faz e, assim, se falar, vai iniciar do 16 anos em diante, é o que tem, é o que a gente vai fazer, vida que segue, a hora que a gente se sentir seguro e com autorização do comitê junto com a prefeitura, a gente retorna com as outras categorias também, que é muito importante. Chico, em termos de apoio à modalidade, como vocês estão conseguindo sobreviver? Nós temos o nosso apoiador maior, que é a prefeitura. Sem a prefeitura não teríamos nada de estrutura, essa é a verdade. Então, assim, 90% do nosso orçamento é a prefeitura que faz o repasse, né, para a nossa modalidade. E nós temos também a M Vituso, tá? Uma empresa no ramo de empreendimento e construção, que é o nosso apoiador, né? Ela destina uma porcentagem, um valor do que ela tem que pagar de imposto à prefeitura, ela destina para a nossa modalidade, baseado, né, e através da lei de incentivo fiscal, a LIF, que a gente fez a inscrição ano passado, foi aprovado, e esse ano a gente está, né, pelo segundo ano, junto com a empresa M Vituso, que com certeza ajuda a complementar o nosso orçamento e dar um gás maior aí para a gente também. E como que está o cenário, não sei até se você sabe como está pelo país, ou ao menos no estado de São Paulo, as equipes estão conseguindo esses patrocínios? É comum as prefeituras apoiarem? A nossa modalidade, infelizmente, ela é bem pobre, né, no quesito divulgação, né, aparecer, né, a popularidade, aparecer na TV, né, então, assim, a nossa modalidade ela sofre muito com isso, né? Se a gente for pensar em equipes profissionais, em equipes adultas,
no Brasil, nós temos aí 2 equipes adultas no feminino, né, próximo do profissional, e 2 no masculino também. Então, a coisa não está legal. Acho que a gente vê que cada vez mais as equipes adultas elas vêm acabando com as suas atividades por falta justamente desse incentivo, né, da iniciativa privada. Em contrapartida, a gente vê, né, ouvia no momento que a gente estava dentro da normalidade, né, sem essa questão de pandemia, a gente via que o que estava acontecendo. As equipes adultas estavam acabando e fortalecendo cada vez mais as equipes sub-20, equipes sub-18, que, querendo ou não, tem custo menor, né? Mas, por outro lado, também não vai aparecer muito na mídia, porque para a mídia não é muito interessante divulgar ou televisionar categoria de base, né? O que é interessante são as categorias mais velhas, aí, de repente um sub-20, um adulto. Chico, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo teu trabalho. O Chico é um profissional muito respeitado aqui no meio, já recebeu condecorações aqui, é um prazer estar aqui contigo, uma honra. Eu sou fã do seu trabalho, eu espero que você continue aí cada vez mais empenhado em transformar a vida de tantas meninas, de tantos adolescentes, né? Eu tenho certeza que você também e o Gilmar do masculino desenvolvem um trabalho juntos também. Enfim, toda a sorte do mundo aí nesse retorno, nessa retomada, que seja de muito sucesso e que seja mais um ano abençoado para todos vocês. Perfeito, muito obrigado, Patrícia. Acho que você tocou num assunto que é o que o handebol de São José leva como filosofia de trabalho, que é a transformação não só do indivíduo no atleta, mas no indivíduo num cidadão de bem, ou numa cidadã de bem, que é o caso aí das meninas, né? A gente trabalha aí tem como alvo o handebol feminino. Então, é isso que nos move, é isso que faz com que a gente, né, sinta motivado para tentar fazer a diferença na vida delas, né? Que a gente sabe, você sabe, eu sei, que o esporte ele pode transformar vidas, né? Então, isso é muito forte, isso é muito importante. Agradeço você pelo espaço, falar um pouco da minha vida, falar um pouco da nossa modalidade, agradecer mais uma vez à Prefeitura de São José pelo apoio, a M. Vituso também por nos apoiar em mais um ano, e é isso aí, parabéns pelo programa, que Deus abençoe você. Obrigada. E agora tem selfie, hora da selfie, e daqui a pouco tem Erickson no gol. Chico, sucesso para você. Sucesso a nós, Paty. Hora do jogo, um oferecimento Giacomini Studio, excelência em pilates e treinamento funcional, há 15 anos cuidando de você.